Meus queridos, meus amados, como estão vocês ao redor do mundo? Que a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre todos vocês, amados. Corrigindo essa câmera aqui. Um forte abraço. Hoje olha só, abril dia 4, a Páscoa vai ser celebrada amanhã, ao anoitecer. E eu acredito que eu vou fazer aqui live, eu acredito que meu filho está me visitando. Vai ser realmente muito, muito lindo novamente. A Páscoa, ela é celebrada uma vez por ano, no mês de Abib. No dia 14, que é esse ano, esse mês. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal dos Mistérios de Deus, o canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui nós passamos as mensagens dele que ele quer passar ao mundo, tudo feito para a glória dele somente, o reino dele. Amado, o que temos hoje é sonho, a história 681. Uma pérola impecável ou inquebrável dentro de uma pérola. Muito interessante esse título, né? Você vai ver por quê. Então aqui ela já começa, claro, agradecendo o pai. Ela sempre faz isso. Pai, por favor, me ajude com esse sonho. Então isso aqui é uma pérola que ela achou. Ela achou muitas pérolas. Para os novos, por favor, não tenho tempo para ler tudo. Se você for aos mistériosdedeus.com, você bate aqui na história de amor de Jesus. E aqui vai estar aqui, tá? 6.1 já vai ser colocado logo no topo da lista. Você pode dar um clique e tem a mensagem por completo, você lê no seu tempo. E tem até o vídeo que eu estou fazendo agora, como também tem um link para o inglês. Do jeito que você quiser se aproximar do Senhor, é a sua escolha. Aqui, então, amados, ela aqui pegando essas pérolas todas, pegou essas pérolas e... depois de ter pegado essas pérolas todas, ela pegou uma broca para furar um buraquinho nessa pérola, né, para fazer um colar, seja o que for, e acabou que a broca não era forte o suficiente, apesar da broca, ela está falando aqui, começou a perfurar a pérola. Conforme ela perfurava, as camadas da pérola começaram a se romper, o que foi revelado sobre as camadas externas era uma pérola inquebrável. A broca com pontas de diamante não conseguiu igualar a força desta pérola por dentro e não conseguiu perfurá-la. Então aqui está uma pérola inquebrável por dentro. Eu não sabia se o meu pegador ficaria feliz com isso ou zangado, então ela sentiu que estava trabalhando com alguém. Então interessante o sonho dela, ela achou essa pérola e, entretanto, essa pérola era inquebrável mesmo com a broca, as coisas de dentro dela. E aqui ela falou, esse sonho parecia tão real. Ela aqui fala um pouco mais sobre isso também. E também ela teve um problema com o filho dela. E ela falou assim, o sonho parecia tão real. E aqui ela fala que o filho dela estava tendo problemas. Ela disse que teve um sonho focado apenas no filho dela. Ela teve um sonho só a respeito do filho dela. E nesse sonho o Senhor mostrou para ela que havia algo de errado. E no sonho a voz do Senhor falou para ela: a hora está tarde, a hora é tarde. E quando leu isso para o filho dela, percebeu que o Senhor tinha exatamente 8 instruções específicas para ele. Então, que é um sonho que foi dado especificamente para ela em relação ao filho dela. E aqui ela descobre o porquê. Aqui ela falando: meu filho recebeu essa palavra surpreendente bem e me disse que Deus está confirmando que para ele aceitar outro emprego de uma empresa concorrente. Então ela descobriu a razão do problema, do porquê está esse problema na casa. E aqui ela conversando com o filho dela, e o filho dela explicou para ela que havia essa mulher que 3 vezes mais do que o cargo dele no departamento, e ela que estava causando grandes dificuldades para o filho dela. Ela falou que ela e o marido dela confrontaram essa mulher há um tempo atrás. E essa mulher, além disso, também, eles confrontaram ela porque ela e o marido dela tinham um escalão muito alto na igreja. E elas ficaram chateadas conosco porque ela, a irmã falando, estávamos mostrando algumas coisas prejudicais que a filha deles estavam fazendo na época. Então, olha só, elas foram falar para essa mulher e o marido dela o que os filhos dele estavam fazendo, que é terrível para a igreja. Quem não viu isso, né? Você está no caminho há muito tempo, quem não viu filhos de pastores causando transtornos na igreja, né? E, infelizmente, essa é a realidade. E acabou que uma dessas mulheres era chefe do filho dela numa empresa que eles estavam.
Olha como é que as coisas ficou esquisitas. E aqui o filho dela mais novo falou isso, né? Porque eu não achava que ela usaria nada contra mim. Os filhos dela têm altruísmo e é difícil para eles verem alguma coisa, asperger, é muito difícil para eles verem o mal. Eles não conseguem ver o mal e o Senhor deixou eles dessa forma, deixou eles dessa forma para eles ficarem. Ele vai falar aqui, né? Para eles não verem essas coisas, né? Que acontecem nesse mundo, né? Muito, muito horrível, né? E aqui ele fala, ela falou para ele, Jesus te ama, ele quer passar mais tempo com você poderia dar a ele mais do seu tempo? E o filho dela falou, tem uma Bíblia ao lado do travesseiro à noite. E a mãe dela, que bom, você leia, falou que sim. E aqui ela falou, vamos trabalhar em remover essas maldições que o Senhor tem mostrado, né? Que a chefe dele, ou a mulher lá, estava fazendo com ele. E olha só, ela fica sabendo mais, ela fala depois de um tempo, isso se torna prejudicial à saúde. Sim, amado, você está numa maldição, vai tendo aquela pressão, de repente ataca até a sua saúde, né? Isso que ela está falando aqui. E o filho dela falou, sim, eu sei. Então o que você vai fazer? Ela falou, o que Deus me disser para fazer? O filho dela falou, claro que, claro, eu não quero que ele fique com raiva dele, bravo com ele. Então ela ora para o pai, por favor, pai, abra o caminho para o meu filho. Esse filho dela, acho que a gente já tem uns 23 anos de idade, é bem grande, ela vai falar aqui, bem forte. Então aqui ela explica, né? E olha só como que o maligno conseguiu uma porta na casa dela, amados. Uma vez foi através do jogo, que é uma coisa bem óbvia, né? Os jogos malignos, você abre a brecha para o inimigo. E aqui ela conseguiu, através dessa mulher, que estava jogando maldição no filho dela, acabou que abriu uma brecha para o inimigo entrar também na casa deles. Há muitas brechas que o inimigo abre, porque nós temos que manter o nosso foco no Senhor e orar para o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor vai falar mais sobre isso. E aqui então, aqui ela ora e o nosso Jesus fala, Erim, suba. Assim diz o Senhor, Erim, eu estou aqui, eu estou com você, eu também estou com o seu filho. Nossos filhos amados. Esse sonho foi um aviso do que o inimigo gostaria de fazer com o seu filho e com você. No entanto, este não é o meu plano. A hora está tarde, porque a hora está tarde. Ele fala, a hora está tarde porque a hora está tarde. O Senhor continua agora, você tem me procurado diariamente. Isso significa que você aprendeu algo com o seu filho que não saberia sem o seu sonho comigo. Muitas vezes, amados, só o Senhor revelando. Só o Senhor revelando, principalmente para aqueles que estão com Ele, que pregam sobre o Senhor. Há realmente esse orgulho interno que não deixa a gente ouvir de outras pessoas de jeito nenhum, né? Muitas vezes é só o Senhor vindo mesmo na lata, amado, e corrigindo a gente. Esse é o orgulho que nós temos em nós. Esse é o esterco que nós temos em nós, né? Não estou dizendo que a nossa irmã tem isso, mas certamente muitos de nós, inclusive o João aqui na igreja, tem essas coisas, sabe? Só o Senhor vai vir na lata e até mesmo conversar com você ou dar um sonho direto em você para te mostrar. Porque de outra forma a gente simplesmente não ouve. E nesse caso dela também, seja qual for o caso, ela também, o Senhor teve de dar um sonho para ela entender que o Senhor fala, você não saberia sem o seu sonho comigo, ó. O Senhor continua agora, você pode ajudar o seu filho, pois eu lhe dei um sonho para lhe mostrar como fazer isso, ó. Muitos dos meus filhos têm medo de ir até seus filhos para mostrar os erros que eles estão cometendo. Eu digo receio também. Eu sei que a minha filha, eu converso tudo com ela, mas com meu filho é muito complicado, muito complicado. Eu acredito que tudo isso foi minha culpa. Eu fiz tanta tradução dos malignos aqui e não aconteceu, e ele ficou assim em dúvida, mas ele ainda ouve, sabe? Ele ainda ouve. Mas eu tenho que ter assim muito jeito de conversar com ele, né? Eu não chego a ter medo, mas eu fico muito assim, porque ele já tem muita coisa, né? E tudo isso foi minha culpa também, né? Foi muita culpa isso. A gente não quer magoar nossos filhos ou mostrar o caminho errado, ou até mesmo que eles tenham raiva do Senhor por causa da gente, né? Eles confundem, às vezes, eu tive que falar isso meu filho, não confunda as leis do mandamento de Deus com o seu pai. É complicado isso, né? Mas nós temos que mostrar aos nossos filhos o caminho, né?
Vamos orar ao Senhor e pedir essa sabedoria, amados. Continuando, meus queridos, o Senhor diz, isso inclui amigos que não prestam, empregos que não me edificam e outros assuntos urgentes. O Senhor falou, muitos não conversam com os filhos de empregos que não prestam ou que não edificam o Senhor dentro deles e outros assuntos. Aí, isso aí eu já tenho uma certa liberdade para conversar isso, né? Mas nós temos que fazer essas coisas, mas para preparar nossos filhos. Ore ao Senhor, cada situação é diferente, e Ele vai nos dar entendimento, Ele vai nos dar discernimento em como ensinar nossos filhos sem causar mais lástimas, né? Continuando aqui, isso é porque eles não entregam o dia a mim para abençoar as suas mãos. Aqui está. Eu nem sabia que ele ia falar isso assim agora, e aqui está. A gente não começa o dia entregando o dia ao Senhor, e aí causa tudo. E aí isso significa que cada dia é uma luta. Olha só o que o Senhor falou, como é lindo o Senhor. Isso são coisas que eu estou aprendendo recentemente, amados. No início do dia, entregar o dia ao Senhor e quebrar todo o ataque do maligno contra a nossa família, quebrar toda a armadilha do maligno contra a nossa família e pedir ao Senhor e a bênção do Senhor sobre nós. Todo dia eu estou fazendo isso, é coisa nova que eu estou fazendo, porque teve um tempo atrás que eu senti que teve efeito, eu vi o efeito na minha família, eu vi como eles têm mudado, como eles têm se tornado até mais alegres, até mais aceitáveis, né? E eu falei, e eu vi que teve resultado, tá? E eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Entreguem a sua família ao Senhor quando você acorda, entregue a sua família ao Senhor e pede a bênção do Senhor e proteção todo dia de manhã, antes do dia começar, mano. Eu percebi uma diferença na minha família, eu quero passar essa experiência para vocês, tá? Coisa que eu tenho pedido recentemente. O dinheiro não satisfaz mais quando é abusado. Muitos não falam por medo, mesmo assim, o que eu estou fazendo agora. E a nossa irmã aqui fala, você está preparando, isso aqui foi mal corrigido, você está preparando o seu povo para que a sua glória venha sobre a terra. O Senhor então fala, eu estou preparando as suas casas, os seus filhos e os seus cônjuges e até os seus animais de estimação, diz o Senhor. Isso porque eu não quero que você perca toda a glória de tudo que eu tenho planejado. Olha só, para aqueles que o Senhor tem escolhido, Ele abençoa os amigos dos amigos, tudo, por causa desse amor realmente que Ele tem para a noiva. Olha só, Ele continua, eu não quero que você faça nada que seja uma perseguição a um ídolo. Isso pode ser em tantas coisas, amados. Isso inclui qualquer ato de vaidade ou autoedificação. Remova eles rapidamente. Não se considere superior a ninguém. Você considerando superior a alguém, o Senhor fala aqui que isso aqui é um ato de perseguição a um ídolo. Olha só. Agora que você aprendeu falando com seu filho, ela chorando, ele não entende muito dos seus conceitos, nada do que ele faz é malicioso ou feito de má coração, ele simplesmente não entende, embora ele fale sobre você. É muito difícil, o filho dela tem autismo, é muito difícil autismo. E ela fala, Senhor, a fé dele infantil em ti às vezes é maior do que a minha. Ela está dizendo que a fé do filho dela que tem essa doença é até maior do que a dela. O Senhor fala, eu acho que você quer dizer a sua fé em si mesmo, né? A fé nossa em nós mesmos. E ela fala assim, a minha fé em ti é enorme. E o Senhor fala, eu conheço o seu filho, diz o Senhor, eu conheço o coração dele. Um dia, muito em breve, ele estará completamente curado. Então aqui está a palavra para todos nós que temos filhos dessa forma, né? Eu tenho usado a sua doença para mantê-lo como uma criança cheia de admiração. Isso é bom. Há uma razão porque o Senhor deixou essa doença nos 3 filhos dela, que são essa doença, e ela falou que eles são uma criança inocente, cheia de admiração. O Senhor fala, isso é bom. Agora, o seu outro filho, eu também tenho lhe assegurado, no entanto, você é sábio em manter os 2 fixos em mim. Não se preocupe aqui, pois a minha graça é o suficiente. Mantenha, amados, mantenha de forma, se os seus filhos não são convertidos ou parcialmente convertidos, como é o meu, os nossos aí,
Vamos entregá-los ao Senhor, mas sempre tocar o nome do Senhor aqui ou ali, né? Da melhor maneira possível. Ela falou aqui, ela muda de assunto aqui, ela fala desse segmento que ela viu na televisão, Fox e Friends. Eu vou até falar aqui na TV para entender melhor. Que teve esse exorcista católico tirando o demônio das pessoas. Ela ficou curiosa sobre isso. Ela fala assim, ela fala, quando o entrevistador perguntou como ele sabia a diferença entre a possessão demoníaca e uma doença mental, ele respondeu aqui que é porque não há demônio para expulsar. E ela falou, pai, o Senhor, você é incapaz de curar doenças mentais como bipolaridade, eufenia, atuísmo e assim por diante. É uma pergunta que ela fez. O Senhor falou, o que você acha? Ela fala, eu acho que você pode fazer isso facilmente. Afinal, você trouxe a visão de volta ao cego, o surdo ouvem. Você quer esses membros de volta? Eu vou até colocar aqui melhor, a descrição melhor, membros do corpo de volta. Isso é dica. Então, o Senhor fala aqui, eu quero que você pegue o que ele disse e lembre-se disso como o evangelho dos demônios que ele está praticando e nem mesmo percebendo. Já foi falado, já falei isso aqui várias e várias vezes, amados. Várias e várias vezes. Tem muitas pessoas que usam sons diferentes. Uns falam que é som do demônio, outros falam que é som de Deus. Mas quando você conhece o Deus a um certo ponto, não estou dizendo que a gente é infalível, a gente fala, como pode ser essa voz de Deus? E aqui está. Esses demônios fazem isso, amados. Eles fazem isso. Tem um demônio que vai fingir ser um anjo, tem demônios que vai fingir ser demônios. E está tudo planejado por eles para te enganar, tá? Para te enganar. Tudo é planejado por eles. Eles dão coisas que parecem ser boas para te pegar. Eles falam coisas que parecem ser boas para te pegar. Olha só. E aqui está, eu tenho falado aqui já várias e várias vezes. Agora o Senhor falou, declarou como que é. E Ele vai falar mais sobre isso, né? E eu já vi isso por experiência própria. Muito cuidado, amados. Muito cuidado. Ela falou, o que tem acontecido? O Senhor pergunta para ela o que aconteceu nos últimos 11 anos. E o Senhor falou, uma atividade demônica tem aumentado. Ela fala aqui que o distúrbio alimentar dele era uma fortaleza demoníaca, assim como a depressão clínica. A pessoa deprimida clinicamente, né, tem isso também. Essas coisas, tudo os demônios fazem, amados. No entanto, você me deu a luz quando os médicos me disseram que eu tinha isso permanentemente, foi o que foi falado por João também e para outros. O Senhor assim fala, eu posso e eu tenho curado por meio de milhares e milhares de milagres, porque esse homem então me submete a uma lista. Eu não preciso de lista, isso é ridículo, diz o Senhor. Depois que o demônio é removido, a cura remove e restaura o dano causado pelos demônios. Quando eles entram, você vai ver aqui, o Senhor continua, você deve pensar em seu corpo como uma casa. Quem ocupa a sua casa? Sou eu ou outra pessoa? Você então pergunta se eu a ocupo totalmente ou compartilho com alguma coisa. Bem, eu sou Deus e eu não compartilho a minha casa com o demônio, diz o Senhor. Eu compartilho com você pessoalmente porque eu construí a sua casa. Eu conheço a sua casa. Ele construiu. Quem é você, amado? Construiu quem é você desde o ventre da sua mãe e vem trabalhando com você. Já que eu conheço você e a sua casa, sinto-me perfeitamente feliz em ocupá-la. Eu não compartilho com nenhum posseiro. Os demônios são invasores e geralmente entram por convites baseados em pecados, enganos, contratos ruins ou truques. E eles têm várias, eles são especialistas, amados, em abrir brechas na pessoa para entrar nelas. Especialistas, tenho observado isso já 6.000 anos, as pessoas, né? E não somente eles têm legiões, eles têm generais, eles têm planos, eles têm projetos, tudo isso, amados. Se não é o Senhor, o que seria de nós? Como o Senhor tem falado, entregue todo dia de você e da sua família na mão do Senhor. Continuando, o Senhor diz,
Uma vez que eles ocupam uma casa, eles mudam ainda mais as suas coisas, eles planejam festas e convidam mais de seus amigos demônicos para entrar. Eu gosto de chamá-lo de corredor de legiões. Depois de se mudarem totalmente, eles não se importam com o que está dentro, principalmente se souberem que a casa foi planejada por Deus. Eles então procuram destruir a casa, eles o rasgam em pedaço. Seria a casa, eles a rasgam em pedaços, arruinando tudo na esperança da morte. Eu e minha esposa temos um amigo muito, muito querido que se suicidou, e ele era um pastor de Deus, olha só. Eles entram e causam um plano de uma certa forma que na sua cabeça a melhor coisa é a morte, e tudo, claro, é mentira, é o maligno fazendo isso. Eles até tentam tomar conta de todas as casas ao redor dessa casa. Isso inclui pai, neto, filho, cônjuge, animais de estimação, funcionários, empregadores e assim por diante. Eles têm permissão total para ocupar a habitação. Tudo é legal até que eles sejam descobertos e removidos. No entanto, curar o dano geralmente requer milagres. O poceiro, como um ladrão e mentiroso, é uma das melhores parábolas. Sim, amados, você pode perguntar como é que eles conseguem essa legalidade, porque você deu a legalidade a eles. Você deu a legalidade a eles, então eles entram, e depois que eles entram em você, eles começam a entrar no seu pai, na sua mãe, todos os seus arredores, todos os seus entes queridos, e até mesmo os animais de estimação. Até o dia que o Senhor fala aqui que eles são descobertos e removidos. Quer dizer, quando eles entram, o estrago não para, continua. Aquela fala é doloroso assistir essas histórias. Muitas pessoas estão com as mãos amarradas e por lei, nada podem fazer para retirá-las. Eles entraram dentro da pessoa por convite, amados, por pecado e coisas que as pessoas têm feito, e muitas vezes as pessoas nem sabem. Como foi o caso do filho deles, que o Senhor teve de mostrar. Mas a razão disso tudo é porque não damos o Senhor todo dia à nossa família. Nós temos que fazer isso na família, nós todo dia entregamos nas mãos do Senhor. Isso foi o que ele tem falado, o resultado aqui. O Senhor então fala: muito bom, você está descobrindo a maior mentira do inimigo nessa parábola. Este exorcista diz que pode expulsar demônios, mas não problemas de saúde mental. Na verdade, é isso que eles vão tentar usar para fechar as igrejas, e a minha palavra completamente dizendo que estamos tentando prejudicar os doentes mentais e as crianças. O verdadeiro propósito deles em tudo isso é amarrar as mãos do meu povo. O Senhor aqui, por favor, parem com isso. A nossa irmã pede, o Senhor diz: sim, eu vou. No entanto, eu preciso te mostrar como o mal aumentou e o povo de Deus tem sido ineficaz para pará-lo. Eu já tenho falado isso aqui também, e a única razão que eu fiz foi realmente observar o mundo, os 2,2 bilhões de cristãos, está falado no Google, e olha só o estado do mundo. É claro, você não precisa ser um gênio para saber que alguma coisa deu errado em algum lugar. Tanta igreja de Deus, né? O Senhor vem, quanto tempo o Senhor vem falando aqui por anos, né? Mas é só olhar, olha ao seu redor, você vê isso. E a gente pensa, talvez, ir na igreja no sábado, no domingo, seja qual dia for, vai consertar o mundo. Não vai consertar o mundo. Continua, olha só o que o inimigo faz. O inimigo é um enganador. Então ele faz chuvisco, na verdade, para confundir você. Isso me irrita, já foi falado nesse canal várias vezes. O inimigo não mente para você, ele contorce a mentira, porque se ele mentir, você descobre. Ele contorce um pouquinho a mentira e acaba sendo uma farsa, um engano. Quantas vezes, né, amados? E como muitas coisas, é só a razão de querer ver mesmo, né? Quantas vezes a palavra do Senhor foi usada para humilhar outros cristãos, etc. Isso continua para sempre, esse tipo de coisa. O lugar onde os inimigos passam o tempo deles é nas igrejas de Deus. Por que eles iam em outras? Outras já são enganadas. Continuando aqui, Erim, eu vou lidar com esses incrédulos e servos ineficazes assim que eu chamar um grupo diferente. Então o Senhor, é claro, ele está falando do povo dele, que há servos ineficazes, incrédulos.
Eu estou chamando aqueles que não andam na carne e se conformam com este mundo. Eu estou prestes a revelar a minha posição como Deus ao mundo. Ele está vindo revelar a posição deles, amado. Como é lindo o Senhor, né? A minha glória cairá como orvalho do céu. Aqueles que preferem as suas atividades carnais tentarão cobrir a sua nudez. No entanto, eu ainda os vejo. A hora é tarde, diz o Senhor. Eu estou sacudindo as nações. Vou descobrir uma pérola de grande valor. Alegre-se, Erim, porque eu estou com você. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai, pela mensagem. E peço que o Senhor santifique essa mensagem para o Senhor. E essa mensagem seja para o Senhor e para os seus propósitos somente, Pai. Santifica as mensagens, eu agradeço em nome de Jesus. E, Pai, que todos os corações ao mundo estejam prontos para receber a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, no amor do nosso Deus, amado. Até a próxima. Tchau, tchau.